Deus abençoe você, tenha um bom culto e que a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração. Estará falando agora nosso irmão Marcos. Deus abençoe a vida dele. Amém, pastor? A graça e paz, igreja. 39º dia, penúltimo dia de Santa Convocação, né? Estão cansados? Cansa, né? É normal. É músculo sendo criado. Músculo espiritual. Irmãos, a palavra de Deus é o nosso norte. Sem ela, não deveremos ir para lugar nenhum. E se formos, não chegaremos a lugar nenhum. Não é o que eu penso. Não é o que eu quero. Esses dias que aqui estive, eu não cresci, irmãos. Não cresci em nada. Eu diminuí. Cada dia eu diminuí mais, e mais, e mais, e mais. E quero diminuir cada vez mais. Que Cristo cresça e que eu desapareça. O zelo pela palavra e sua santidade foram tratados como se deve. O irmão Erivelto, o irmão Gesiel, a irmã Ana Kelly, a irmã Ludmila e o pastor trataram como se deve ser feito, com santidade, com amor, com carinho. Dura às vezes nós choramos aqui, damos risada, mas o nome do Senhor Jesus esteve acima de tudo. Eu agradeço a Deus e a Cristo Jesus por compartilhar e aprender acerca da única razão da gente existir, senão a soberania de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Quero agradecer a todos por tudo. Essa mensagem, irmãos, ela nasceu da seguinte forma. Eu estava lendo 1 Timóteo 5, são 25 capítulos, versículos, desculpa. Capítulo 5 e 25 versículos. E trata-se de versículos onde Paulo exorta Timóteo com doutrinas. O capítulo todo é de admoestação. Doutrina, disciplina. Por exemplo, como exortar o idoso. E não é a mensagem ainda, irmãos. É só como que nasceu essa mensagem. Como tratar as viúvas. Acerca do salário dos presbíteros, do pastor. Quem vive de pregar o evangelho tem que viver, tem que receber por isso. As contas vêm, irmãos. Não aceitar denúncias sem testemunhas. Repreender o pecador. Não impor precipitadamente a mão de um novo membro. Deixa as coisas acontecer. Deixa o fruto aparecer. O tempo mostra as obras. Então, a gente percebe que 1 Timóteo 5, do 1 ao 25, é só exortação, é só disciplina. Mas os irmãos aqui conhecem aquele joguinho, caça-palavras, né? Já ouviram falar? Já viram caça-palavras? Aquele lá que tem um monte de letra. E você tem que achar uma... parece uma tabuada antiga lá, né? Isso. Então, é como se fosse isso. Eu olhei esse capítulo e esses versículos, mas tem somente um versículo que ele destoa de tudo. Ele não tem nada a ver com exortação, não tem nada a ver com disciplina, e me chamou a atenção. É o versículo 1 Timóteo 5, versículo 23. Por gentileza, Marcelo. Boa noite, Marcelo. A graça e a paz. Ele fala sobre viúvas, ele fala sobre um monte de coisas, mas no meio do capítulo, olha o que ele fala. Paulo falando a Timóteo. Timóteo, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades.
Irmão, no meio de um monte de ensinamentos, ele para e fala para o Timóteo: ô Timóteo, se cuida, Timóteo. A gente sabe que o vinho, ele era utilizado na água até para tornar a água potável. Naquela época não tinha água potável. Então era usado em enfermidades, em feridas. O vinho era usado para tudo, irmãos. O vinho, ele fermenta, né? Então ele cria o álcool próprio dele. Então ele era usado para tudo. E aí eu fiquei pensando, aqui no meio de um monte de ensinamento, o Paulo fala isso para Timóteo. Aí, irmãos, nasceu a mensagem. Eu falei assim, poxa vida, né? Um irmão em Cristo, preocupado com o outro irmão, ainda no meio de muitas disciplinas, de muitas coisas que nós precisamos resolver. A igreja primitiva tinha muitas coisas para resolver. Paulo faz esse. Eu fiquei maravilhado por ele parar no meio de tudo isso. É como se nós estivéssemos aqui pregando, exortando, Kung Fu Panda, né, que nem a semana passada, e eu parasse aqui no meio e viesse e ajeitasse a gola do pastor. Ô pastor, deixa eu limpar a carequinha aqui. É mais ou menos assim. E o mesmo Paulo, ele escreve também para a igreja de Corinto. Essa aí é a Timóteo, é uma pessoa Timóteo. Agora ele escreve para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, irmãos, é bem complicado. Eu enumerei aqui 10 problemas naquela igreja. 10 problemas. Mas ainda não é a mensagem, tá, irmãos? Vai chegar a mensagem, calma, tenha paciência. Número 1, ele escreveu à igreja de Corinto, na Grécia, e ele interpela 10 problemas que tinha naquela igreja. Número 1, divisões. Uns eram de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. E Paulo diz assim, irmãos, essa divisão, vocês estão simplesmente anulando a cruz de Cristo. Simplesmente isso. Ou seja, vocês tiraram todo o evangelho. Acabou com o evangelho. Enquanto houver divisões, acabou. Número 2. Ele diz aqui problemas típicos de crianças. Ciúme, contenda, cobiça. Bem típico de criança, né? Que pega um brinquedo, não sabe dividir. Que cobiça o brinquedo do outro. E ele se refere a essa igreja, uma igreja de crianças, não de adultos. Número 3. Ele chega a falar, Paulo fala de Coríntios, que a igreja ela está mais imoral do que o mundo. Por quê? Porque tinha um camarada lá que possuía a mulher do pai. Então era uma igreja bem complicada, irmãos. Número 4. Eles se associavam com impuros. Ao invés dele procurar uma sociedade com cristão que já tem o conhecimento da palavra de Deus, eles iam se associar com outros. 5. Eles não colaboravam financeiramente com o evangelho. Se a gente lê lá em Coríntios, o livro todo, tá, irmãos? A gente vai chegar a essas conclusões claras. 6. Cada um buscava o seu interesse. Cada um fazia a coisa porque lhe interessava. Não interessava ao grupo, não interessava à igreja. Se é bom para mim, eu faço. Se não é, estou fora. 7. Eles tinham doutrinas erradas. E isso é perigosíssimo, irmãos. Porque alguns lá defendiam que não havia ressurreição. Ora, se não há ressurreição, o que nós estamos fazendo aqui? Comamos e bebamos. Então, você vê como que é uma igreja
complicadíssima. E Paulo, ele, lá no começo da carta, ele fala assim, ó, porque Paulo é o fundador dessa igreja. E ele saiu para fundar outras igrejas. Foi um pequeno espaço de tempo, não foi muito tempo, não. Número 8. Eles comiam desordenadamente na ceia, e alguns ficavam com fome. Irmãos, a nossa ceia, ela é cerimonial, é simbólica, mas naquela época não, eles comiam mesmo. Eles comiam. A mesa era farta. Tinha comida, tinha bebida, era a ceia do Senhor naquela época. Hoje é cerimonial, hoje é para a gente lembrar do sacrifício de Cristo. E também naquela época. Porém, havia comida, bebida. Então, irmãos, na hora de comer, parecia aquelas crianças esfomeadas. Aquelas crianças que atacam tudo assim, sabe? E alguns ficavam sem comer a ceia do Senhor. 9. Irmãos, alguns se embriagavam. Ficava bêbado. Por quê? O vinho. Tomava vinho demais. 10. Eles eram soberbos. Por que eles eram soberbos? Porque eles possuíam dons espirituais. Uns eram sábios, outros tinham conhecimento, outro tinha o dom da fé, outro tinha o dom de curar, outro tinha o dom do milagre, outro da profecia, um do discernimento de espíritos, outro de variedade de língua e outro de interpretação de língua. Então era uma igreja que era espalhado isso. E eles eram soberbos, um porque profetizava, outro porque tinha mais conhecimento que o outro, outro porque era sábio. Então, tudo aquele dom que eles tinham, eles não sabiam direcionar para Deus, porque o que nós temos que não foi Deus que deu. Não, eles achavam que eles eram o melhor, o rei da cocada preta, sabe? A última bolachinha do pacote. Entendeu? Então, alguns falavam em língua e tal. Aí, irmãos, o que fazer numa situação dessa? Já passou por isso, pastor? Por algum desses 10 aqui? Mas deixa aqui. Então, é difícil lidar com o ser humano, é assim. Cada um de nós tem uma área onde Satanás ataca mais. Mas nós estamos procurando unidade na fé. Nós estamos buscando, 39º dia, unidade na fé. Quem vale aqui é Jesus Cristo. Quem vale aqui é Jesus Cristo. Eu não cresci, eu diminuí. Cada vez mais. Eu quero ver Jesus Cristo brilhando na minha vida e na vida dos irmãos. O que fazer numa situação dessa? Aí, irmãos, nasceu a mensagem. Começou lá em Timóteo, eu vi o cuidado do Timóteo, do Paulo com o Timóteo, em meio a um monte de doutrinas. E aqui eu estou vendo uma igreja que nem dá para falar que é a igreja, irmãos, mas Paulo não desiste. Paulo não desiste. O Paulo, vamos atentar agora para a palavra de Deus. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Irmãos, esse capítulo é conhecido como capítulo do amor. E eu estou cada vez mais consciente que é o amor que move tudo. Se não tiver amor, não adianta nada. Então vamos ver? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso,
ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino e eu pensava como menino e também raciocinava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então, nós veremos face a face. Agora, eu conheço em parte. E então, eu conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Oremos. Ó Pai, agraciados somos de estar aqui mais uma vez na Tua presença. Obrigado, Pai, que maior amor de dar o Filho para salvar não existe. Pai eterno, que nesse momento, Pai, nós possamos entender a Tua palavra e entender um pouco mais do amor. E não dá para falar de amor sem Jesus Cristo. Não dá. Porque Jesus Cristo é amor. Uma vez resgatado pelo sangue remidor, Pai. Ô Pai, como nós somos gratos por estarmos aqui na Tua casa para receber, Pai, a Tua palavra, que é viva, que é santa e que é eficaz. Ajude-nos, Pai. Conserta nossos ouvidos, conserta nossa mente, Pai, para que possamos Te adorar em verdade e em espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, todos esses problemas que ele verificou lá, Paulo trata com esse capítulo. Versículo 1. Irmão, o fato de se falar em língua causou soberba naquele pessoal. Paulo rebate dizendo que o bronze tem o seu som próprio, mas ainda assim nunca passará de bronze. O ferro tem um som, o aço tem um som, e o bronze também tem um som. E é um som distinto, diferente. Mas nunca passará de bronze. Sempre será bronze. Isso faz a gente pensar, irmãos, que nós temos que reconhecer quem somos. Pecadores. Resgatados. Mas ainda assim pecadores. Ninguém é melhor que ninguém. O símbolo que menciona ali, irmãos, é aqueles dois pratos da orquestra, né? Imagina uma orquestra tocando só o símbolo. Ninguém aguenta aqueles dois pratos. Irmãos, aqueles pratos, eles fazem parte da orquestra, mas é na hora certa, na hora que tem que tocar. Assim somos nós aqui. Na hora certa, nós temos que agir. E também, às vezes, temos que ficar calado. Às vezes nós perdemos a oportunidade de ficar calado. É disso que ele está falando. Mas, embora você possa ser
Você reconhece que você é bronze e que você é um símbolo. Ainda reconhecendo isso, se não tiver amor, de nada vale. E o amor, ele é regido por Deus, para que de uma forma uníssona, uma voz só, a gente seja único, unidade. Versículo 2, por gentileza, Marcelo. Irmãos, dom da profecia, dom do conhecimento, do saber. A gente poderia dizer maravilhas, coisas que o homem não conhece. Conhecer coisas inefáveis, que não se pega, que não se vê, jamais vista pelo homem. É o que ele está falando lá. Se acontece isso aqui, irmãos, vocês ficariam de queixo caído. E vocês falariam, eis um homem de Deus. Mas ainda assim ele fala, se vocês não tiverem amor, podem. 3, por gentileza, Marcelo. O fato do meu coração não ser apegado ao materialismo pode acontecer aquilo ali, ó. Eu posso dar tudo aos pobres. Posso entregar tudo, sem amor, não é? Que interessante, né? Eu posso queimar o meu corpo por uma ideologia. Eu sei lá, estou com uma ideologia lá que os canguru não pode ser preso. Eu morro pelo canguru. Mas ainda assim, eu posso estar sem amor no coração. É grave, é muito grave. Eu posso partilhar, irmãos, da minha vida, posso partilhar da minha família, eu posso fazer, sabe, ser bondoso, misericordioso. Mas a palavra ainda está dizendo que se fosse em amor, não adianta. Eu posso me oferecer como herói. Bombeiro, normalmente, ele é visto como um herói. Mas é o trabalho dele, irmãos. Já pararam para pensar isso? Quando você vai para a guerra, você sendo soldado, você vai morrer fazendo o seu serviço. E você é considerado um herói. Mas se não tiver amor, de nada vale. Esses 3 versículos, ele mostra para a gente a futilidade, a vaidade da gente achar que pode fazer alguma coisa pela nossa força. Da gente achar que algumas coisas que nós façamos vai ganhar o olhar de Cristo. Vai nos fazer Cristo ter compaixão de nós. Porque se não passar pelo amor, irmãos, não adianta. Não adianta. Versículo 4, ele está dando um ensino, irmãos, à igreja de Corinto. Vocês estão fazendo um monte de coisas aí, vocês estão soberbos, vocês estão fazendo o que vocês acham que é certo, sabe? Mas eu olho a igreja de vocês e eu não vejo amor. O problema de vocês não é que vocês estão profetizando. Não é porque onde não tiver amor, irmãos, entra pecado, entra coisa errada, entra tudo. Qual o amor que nós estamos falando? Esse aí, ó. Ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Sabe aquele amor sem pressa? Aquele amor que você não espera nada, simplesmente você ama. É esse amor que ele está falando. Sem interesse. Irmãos, o amor hoje se esfriou tanto que esse amor só existe em Cristo Jesus. Eu vou explicar. Por que nós estamos vendo tanto na TV, pai matando filho, filho matando pai, mãe, esposo matando esposa, esposa traindo, não sei o quê? Irmãos, eles fizeram uma decisão de amor pelo filho, pela esposa,
E por que está acontecendo isso? Porque é outro tipo de amor. Não é esse amor. Não é o amor de Jesus Cristo. É o amor possessivo. Aquele amor que a pessoa quer ter para ela. Egoísta. Independe. Por isso que eu já comentei aqui uma vez, sem Jesus Cristo não existe amor, não tem amor. O que existe é possessão. O que existe é zelo, cuidado, mas amor mesmo só em Cristo Jesus. Amor que não espera retorno. Que você faz e não tem retorno. E você não está nem aí, porque você ama. Esse amor paciente, amor bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O 5, por gentileza. Não maltrata, irmãos. Não procura os seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Amor sem crise, irmãos. Sem problema se vai ser correspondido ou não. Um amor que divide não é inconveniente, não é conveniente. Amor se divide. Quando você ama uma coisa e você não consegue dividir com ninguém, isso não é amor, é possessão. Eu vejo aqui na vida do pastor, da irmã Ludmila, que eu imagino, né? Eu imagino, viu, irmãos? O quanto que às vezes é difícil, porque tem que cuidar da igreja, tem que estar aqui, tem que estar lá, tem que sair. Eles se dividem. Mas por causa do amor, eles não se dividiram por falta de amor. É interessante de ver essas coisas, né? Irmãos, o amor não pode ser falso. Eu não posso estar, sabe, dando tapinha nas costas do Geraldo e por trás falando da carequinha dele. Eu não posso. Isso é errado, né? É errado. Amor falso da pessoa que fala uma coisa aqui e lá fora fala outra. Versículo 6, por gentileza. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Irmãos, à medida que a gente vê o mal acontecendo, a gente se entristece. Esses 39 dias que nós já estamos aqui, eu tenho pelo menos umas 3 semanas que eu não ligo televisão. O irmão Heriberto perguntou daquela notícia, eu falei, vixe, não estou nem sabendo o que está acontecendo nem em Barueri. Eu desliguei televisão, eu ia para o trabalho, não liguei rádio, eu desconectei. E você quer saber uma coisa? O mundo continua do mesmo jeito. Só que eu não. Eu não estou do mesmo jeito. Eu diminuí, irmãos, cada vez mais. A gente tem que se entristecer com o mal. Esses programas violentos, sobre violência, não são programas violentos, sobre violência, eu já percebi, irmãos, há uma trama ali por trás para transformar aquela violência num espetáculo. Sabe? E pegar testemunho e falar, e chorar, e não sei o quê, dramatizar a coisa de tal forma que o nosso coração vai ficando triste, triste, triste. E tem gente que parece que tem um gosto pela violência. Eu parei de assistir, irmãos. É lógico que de vez em quando você está passando, você vê. Mas eu parei de assistir aquilo ali, sabe? Não traz coisa boa. E detalhe, viu, irmãos? Hoje nós estamos na era da internet. Então acontece uma coisa aqui, ela vai se reverberar para o mundo inteiro. Então parece que a gente acha que em todo lugar está acontecendo aquilo. E não é. É por causa da velocidade da informação. Né? Antigamente o Império Romano atacava a Galácia. Lá o pessoal da Judéia só ia saber 2 meses depois. Hoje não. Hoje aconteceu, virou manchete. Não podemos se alegrar com a injustiça, mas nós devemos se alegrar com a verdade. E é interessante, né? Porque se a gente não se alegrar com a verdade, a gente não busca a verdade.
Ou seja, coisas boas nos olhos da gente. A gente deve buscar coisas boas. O mundo está aí, negativo mesmo, irmãos. Se a gente não colocar Deus na visão da gente, literatura boa, filmes bons, sabe? Utilizar de todas essas áreas, a gente vai ficar mesmo sem Jesus Cristo. A gente se perde no meio do caminho. Versículo 7, por gentileza. Olha lá, irmãos. Isso é difícil demais. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o tipo de amor. Ele acredita em dias melhores. Ele acredita que aquela pessoa ela está fazendo aquilo naquele dia e que no outro dia ela pode melhorar. Nós, como salvos em Cristo Jesus, nós temos que acreditar que assim como Deus, como Jesus Cristo nos resgatou um dia, pode resgatar aquela pessoa. E às vezes nós vamos junto com a turminha, atacando. Não. Se Jesus Cristo tem poder para resgatar ela, amanhã ela é fonte de bênção mais do que eu. Mais do que qualquer um. Eu vejo a vida de Paulo. Paulo, de um assassino de crente, de um assassino de cristão, se tornou um homem que... Estou até comentando sobre ele aqui, né? Escrevendo aos Coríntios. Deus resgata, mas parece que a gente vai se perder no amor. A gente vai só criticando. O negócio é criticar, sabe? A gente nunca vai parar para pensar que, caramba, Jesus Cristo te resgatou, xará. Não vai resgatar o próximo? E aí, irmãos, nós começamos a ter uma outra visão do próximo. Eu não vejo o próximo fazendo a coisa errada. Eu vejo o próximo sendo alcançado por Cristo. É a visão que a gente deve ter. Sofrer, crer, esperar e suportar. E suportar, irmãos, é dar suporte. Tem pessoas caídas, você vai lá e junta ela aqui e fala assim, vem comigo, eu estou contigo, sabe? Pessoas que precisam de amor verdadeiro. E o amor verdadeiro de Cristo, ele tem que reverberar em nós. Se ele não passar por nós, irmão, Paulo está falando aqui, ó, não vale nada. Versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Enquanto ali, irmãos, enquanto houver disputa, não tem amor. A palavra de Deus não cresce. Jesus Cristo deixou nós como embaixadores. Nós somos embaixadores do Rei. Nós não estamos aqui para afagar nossas mentes. Não, nós somos embaixadores. Um embaixador, ele defende o país dele. Um embaixador, ele conhece tudo do país dele. Ele está pronto para defender. E é isso, irmão. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Versículo 9, por gentileza. Pois em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. E o 10, por gentileza, Marcelo. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Irmãos, profecia, conhecimento, nos traz uma visão de Jesus, de Deus. Traz. A Bíblia, a palavra de Deus, ela só nos traz uma visão. Mas ainda não está completa essa visão de Jesus Cristo. Não está completa. Ela vai se completar. Ninguém conhece a mente de Deus aqui na Terra, não. A gente fala, Deus é isso, Deus é aquilo, mas a mente, ninguém conhece. Ele nos deixou a palavra de Deus dele completa, para tudo que a gente precisar.
Mas ainda assim, nós não conhecemos a mente de Deus. Versículo 11 é para a gente abandonar essa visão de ser menino. É para a gente deixar de ser criança. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Largar de ser criança. Criança espiritual, sem sabedoria, com contenda. Me dá esse brinquedo. Me dá aquele brinquedo. É sério. Número 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então, nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Nós vemos em parte ainda, irmãos. Mas na glória, ali, ainda nós não temos visto toda a glória de Deus em Cristo Jesus. Mas um dia nós vamos ver face a face. Já parou para pensar nisso? Face a face com o Senhor Jesus Cristo. Eu conhecerei como eu sou conhecido por Deus. Ali no finalzinho, ali, ó. Eu conhecerei plenamente da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Não haverá mais a necessidade de nada, irmãos. E no versículo 13, assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ficou a fé, a esperança, o amor. E sim, temos que permanecer nisso. Fé, esperança e amor. Porém, quando Jesus Cristo surgir e por nós ele ser glorificado e admirado e vivermos com ele, a fé já não será mais necessária. Eu já estou com ele. Não será mais necessário fé, eu já vivo com ele. E aí, irmãos, será necessária a esperança? Também não. Eu vou esperar o quê? Eu já estou com o meu Salvador. Acabou. A única coisa que vai sobreviver, irmãos, é o amor. É a única coisa que vai sobreviver. É o amor. Línguas? Para que falar em línguas? Profetizar o quê? Eu já estou com o meu Salvador. Você percebe aonde Paulo quer chegar? Paulo quer chegar assim, irmãos, nós estamos fazendo algumas coisas aqui que, assim, não é pecado. Só que só vai ficar o amor. Investe no amor. Entrega a sua vida a esse Jesus amoroso, bondoso. E aprendei dele, que ele é amor. Então, irmãos, ficará somente o amor. E é por isso que buscamos a Cristo, pois ele é fonte de amor. E é ele que nos amou primeiro. 1 João 4:10. Nisso consiste o amor. De cara ali já está falando, você quer saber o que é amor? Aqui, ó, eu vou explicar para vocês o que é amor. Não em que não tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Ele nos amou tanto que entregou seu próprio Filho por sacrifício por nós. E João 15:9. Já é Jesus falando. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Portanto, permaneçam no meu amor. E João 15:13.
é dito: ninguém, ninguém. Quando é ninguém, é porque não existe outro alguém. Ninguém. Somente Jesus Cristo. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É Jesus Cristo. E ele diz na palavra dele: vocês eram qualquer coisa minha, mas hoje eu vos considero amigos. Amigos de Jesus Cristo. Olha que título, hein? Maravilhoso, né? Eu sou amigo dele, graças a tudo a ele, né? Romanos 5:8. Deus, quando faz as coisas, ele faz ação. Ele não fica de blá blá blá. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Já pensou? O Paulo ele finaliza em 1 Coríntios 16:14. Ele dá uma resumida nisso aqui tudo, irmão. E ele fala: façam tudo com amor. Ainda que eu limpe essa igreja, que eu pinte ela toda, não pintar, o pastor não deixa, que já está pintado. Mas ainda que eu, sabe, irmãos, eu poderia fazer todas as obras possíveis e necessárias. Se eu não tiver amor, eu estou fazendo tudo em vão. Ainda que eu fique aqui falando: Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo é luz, Jesus Cristo é maravilhoso. Se eu não tiver amor, sabe, irmão, servir, esforçar, se submeter, buscar, conhecer, lutar, trabalhar, entender, são adjetivos ótimos. E na obra de Deus são ótimos. E devem fazer parte das nossas vidas. Mas quando eles são feitos com amor, você encontra a excelência. É excelente. Sem amor, são apenas obras. E quando é feito com amor, ele sobe como aroma agradável a Deus. E a palavra de Deus nos prova, viu, irmão? Ela prova ela mesma. A palavra de Deus é santa. Olha o que diz lá em Mateus 7, 22 e 23. Estamos dizendo sobre o amor. Olha o que está escrito. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas como que é isso, né? Falou de Cristo, profetizou, curou. Como que pode isso? É possível, irmãos. É possível curar, é possível falar um monte de blá blá blá, e é possível tudo. Mas sem amor, nananina. Sem amor, se a gente não buscar o amor, fazer a coisa pelo amor, e a fonte do amor é Jesus Cristo. Sem chance. Quer ver uma história de como o amor, às vezes você tem e não sabe? Eu vou provar para vocês que às vezes vocês têm amor, mas não sabem. É uma história meio pesada, irmãos. Mas eu acho que se encaixa aqui de alguma forma. Certa pessoa, ela foi no hospital. E ela estava grávida. E ela tinha uma criança de 1 ano. E ela estava grávida. E ela foi buscar lá com o médico o famigerado aborto. Chegando lá, ela explicou para o médico porque ela queria abortar.
Ela falou, doutor, eu não aguento mais, eu tenho uma criança de 1 ano, eu estou desempregada, eu estou com problemas na minha vida, eu não tenho estrutura. Nem marido eu tenho. Essa criança de 1 ano, ela me tira toda a paz. É impossível ter outro filho agora. Já tinha um de 1 ano. Como que eu vou ter outro? Me ajuda aí. Faz isso por mim, por favor. E o médico falou para ela, tá, tudo bem. Eu vou te ajudar. Entendi o seu problema. Você vai fazer o seguinte, amanhã você vem aqui. E você traz o seu filho de 1 ano. Eu vou aplicar uma injeção letal nele. E aí, você vai ter 9 meses com esse bebê que está no seu ventre, para você descansar. Você vai ter 9 meses para tentar angariar ajuda. Eu vou tirar de você esse de 1 ano e você estará livre do seu problema. Vai para casa, pensa. A história termina aí. Ela nunca mais voltou. Ela tinha amor, só que ela não sabia. Aquele de 1 ano, qual a diferença de 1 ano para um que vai nascer? Nenhuma. Porque às vezes a pessoa não sabe. Está mais do que provado que as pessoas que cometem o aborto, elas levam sequelas para a vida toda, irmãos. Está mais do que provado isso. É uma vida. Mas não é disso que eu estou falando hoje. Eu estou falando que, às vezes, a gente faz as coisas na correria, no embalo, mas sem amor. E tudo que você fizer sem amor, não vale. Jesus Cristo fala, não vale. Quando eu vi lá no começo, o Paulo, no meio de uma carta a Timóteo, exortando a Timóteo, falando, Timóteo, toma cuidado de você, rapaz. Vai lá, toma um pouquinho de água com vinho, seu estômago está doente. Se cuida, Timóteo. Eu gosto de você, rapaz. Eu amo você, você é meu irmão em Cristo. Ô Timóteo, se cuida, meu amigo. Eu preciso de você. Quando eu vi um simples gesto desse, uma palavra cruzada no meio de um monte de letra, ele tratando como um verdadeiro irmão em Cristo. Irmãos, a medida do amor, quer saber a medida do amor? Tem uma medida. A medida do amor é amar sem medida. E se nós não descobrirmos isso em Cristo Jesus, não é pelo mundo não, irmãos. É somente Jesus Cristo que traz esse amor. Amar é simples assim. Só ama quem tem Jesus Cristo. O resto é possessão, é direcionamento, é vaidade, sabe? O amor em Cristo Jesus é tudo aquilo que passou ali de 1 Coríntios, no versículo 13, capítulo 13, do 1 ao 13. Esqueçamos nossas futilidades. Esqueçamos o que fazemos. Às vezes a gente é muito o que a gente faz. A gente tem que viver em amor. E ainda que não faça, se tiver amor, Jesus Cristo faz frutificar. O que te falta? O que me falta? Peça, não duvidando. Mas boa coisa você fará se pedir amor. O amor de Cristo. Que Deus em Cristo Jesus cada vez mais nos ensine a amar.
É o meu desejo para os irmãos, para mim e para todos que estão nos escutando. Somente em Cristo há o verdadeiro amor.